19. Neste RE, que os senhores encontram no site do stf.gov.br, nós vamos encontrar toda a sedimentação por parte do STF da teoria da eficácia horizontal. O relator, o ministro Gilmar Mendes, dá uma aula neste voto sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Recomendo a leitura. Acessem o site. Baixem na íntegra o voto. É extremamente interessante. E é neste precedente onde se reconhece a teoria da eficácia horizontal. Tratava-se do quê? Tratava-se de uma sociedade, uma associação de músicos, na verdade. E um dos seus componentes, um dos seus sócios, foi expulso sem a oportunidade de defesa. É mais ou menos como você ser sócio de um clube e receber uma cartinha em casa. Você está excluso do clube. Por quê? O que eu fiz? Quero me defender. E aí que entendeu o Supremo que, por mais que seja uma relação entre particulares, que teria que ter sido dado a oportunidade de defesa para que essa pessoa pudesse se defender, mesmo que entre particulares. Então consagrou de vez, neste precedente, a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Tema esse que me parece uma grande conquista aí, com base na jurisprudência do STF. Muito bem, então eu estou diante de uma colisão de direitos fundamentais. Muitas vezes vai acontecer isso. E aí é que eu pergunto, a autonomia da vontade privada, dignidade da pessoa humana, o que deve prevalecer? Se ambos são valores constitucionalizados. Vamos repetir. Autonomia da vontade privada. Dignidade da pessoa humana. A autonomia da vontade privada tem fundamento no artigo 1º, inciso 4º da Constituição. 1º, inciso 4º. Autonomia da vontade privada. Livre iniciativa. Artigo 170 caput. 170 caput. Livre iniciativa, junto com a autonomia da vontade privada. Do outro lado, dignidade da pessoa humana e máxima efetividade dos direitos fundamentais. Dignidade da pessoa humana e a máxima efetividade dos direitos fundamentais. Artigo 1º, inciso 3 da Constituição. Artigo 1º, inciso 3. E artigo 5º, parágrafo 1º. Como solucionar esta colisão de direitos fundamentais? E vejam que essa ideia de colisão a gente já havia falado. É algo bastante complicado, especialmente para o juiz, quando está diante de uma colisão de direitos fundamentais. Como resolver? Como solucionar? Eu gostaria de ouvir algumas opiniões aí da rua para ver se contribuem aí com essa ideia de colisão. Bom, vamos a elas? Vamos ouvir essas opiniões? Vamos lá? O que você acha da maneira que a mídia expõe a imagem das pessoas? E você acha que deveria ter um limite? Acho que deveria ter um limite, sim. Por quê? Porque, às vezes, ela interfere de tal forma na vida das pessoas que atrapalha a vida íntima das pessoas, né? E não deveria ser assim. Interessante. Vamos ouvir mais uma opinião. Acho interessante, para a gente pontuar bem a ideia de colisão. Vamos dar uma olhadinha, gente? Vamos lá? A ideia de colisão, né? Yuri, o que você acha do programa Big Brother? Sim, na minha opinião, assim, é um programa que ocupa um espaço de forma ineficiente. Para mim é um programa que expõe a imagem da pessoa e acho que esse horário podia ser mais bem aproveitado com outro tipo de programa, um programa mais informativo e mais cultural, assim. Interessante. Mostra a ideia de colisão, mostra a ideia de autonomia da vontade privada e de dignidade da pessoa humana e a ideia de o judiciário interferir ou não. Dentro desta perspectiva, me parece que a melhor solução para isso tudo seria uma ponderação de interesses à luz do princípio da razoabilidade. Acima de tudo, em primeiro lugar, quando se fala de dois direitos fundamentais em choque, eu identifico o princípio da concordância prática ou harmonização. Princípio da concordância prática ou harmonização. Primeiro vamos tentar harmonizar. O problema é que nem sempre é possível a harmonização desses preceitos, desses princípios. É aqui que entra então o papel do judiciário numa ponderação de interesses para que faça prevalecer um em detrimento do outro, mas
orientado por uma ideia de razoabilidade, de proporcionalidade. Essa me parece ser a melhor medida para a solução deste importante e delicado contexto da colisão de direitos fundamentais. Bom, colocado o contexto da colisão de direitos fundamentais, eu trago mais um ou outro exemplo só para a gente ilustrar um pouco melhor esta nossa análise. Eu me lembro de uma época, um momento, em que alguns colegas meus foram para o Carnaval de Olinda, lá em Recife, Carnaval de Olinda. Bastante comentado o Carnaval de Olinda. E eles foram muito ansiosos, né, para o Carnaval, e chegaram lá, não tinha Carnaval. Eles ficaram decepcionados. Por que não tem Carnaval? Porque um juiz deu uma liminar, e nessa liminar, ele proibiu o Carnaval de Olinda. Vejam que o contexto era bastante claro. De um lado, a proteção à cultura. Carnaval, manifestação popular. Do outro lado, a proteção do patrimônio histórico. A proteção das igrejas. E identificou o juiz que o som mecânico do Carnaval poderia danificar todo o patrimônio histórico. E nesta ponderação, tentando harmonizar os preceitos, o juiz não teve outra alternativa senão proibir o som mecânico. Vejam que, se não é possível o juiz harmonizar, ele vai ter que encontrar uma solução, e essa solução sempre dentro de uma razoabilidade. E parece que agiu bem o juiz, que haveria um maior prestígio para a proteção ali do patrimônio histórico, das igrejas, de todo o trabalho que foram feitos aí pelos nossos grandes mestres. Então é isso que tem que se colocar. Várias outras colisões poderiam surgir, poderia lembrar, por exemplo, uma questão aqui relacionada a outros direitos fundamentais, como é a liberdade de crença, por exemplo. Poderia pensar numa liberdade de crença e verificar até que ponto, diante de uma liberdade de crença, eu poderia avançar ou não. Só para ter um exemplo aqui, não sei se vão se recordar, mas a Constituição, ela fala que deve-se reconhecer com efeito civil o casamento religioso. Tem mais um exemplo, tá, gente? O casamento religioso. Aconteceu no estado da Bahia uma situação bastante interessante. Um casal casou perante um centro espírita. E a Constituição fala casamento religioso da religião católica. E casou perante um centro espírita. Na verdade, eu não diria que a Constituição diz que é só religião católica, mas esses que casaram perante um centro espírita foram ao cartório tentar registrar o efeito civil. O cartório negou, dizendo que a única maneira de se reconhecer seria o casamento da religião católica. Aí fico imaginando, e a religião espírita, e o espiritismo, e, por exemplo, quem casa num ambiente, uma casa de umbanda, um terreiro, por que não? Até que ponto, então, eu não posso dar o mesmo efeito civil do casamento religioso? Não sei se os nossos amigos, nossos alunos querem comentar qual deve ter sido a saída que o nosso judiciário possa ter dado quando foi solucionar essa questão. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Plínio, quer falar? Vamos ouvir nosso amigo Plínio de novo. Plínio, qual seria, você como juiz, Plínio, o que você faria numa situação dessa? Se chega um pedido, porque ele fez o pedido para o cartório negou. Impetraram um mandado de segurança para o TJ, Bahia. O que você faria se fosse relator? Acredito que tem que ser concedido os mesmos direitos a qualquer crença que a pessoa pretenda se casar. Até mesmo pelos princípios constitucionais, isonomia e outras garantias, até mesmo a crença religiosa. Então tem que ser garantido esse princípio. Plínio, o caminho é esse. E lembrou um princípio que eu não tinha nem pensado, o princípio da isonomia. Eu tinha pensado no princípio da liberdade de crença. Esse sim, a liberdade de eu ter qualquer tipo de religião, de aderir a qualquer religião, a qualquer seita, não acreditar em nada. Eu tenho a minha liberdade. E vejam que interessante, você lembrou a questão da isonomia. Realmente, por que vou tratar de um jeito alguém que é de uma religião e de outro, a pessoa que é de outra religião? Então, bem colocado também o princípio da isonomia. Mas eu só para finalizar aqui e lembrar o seguinte, claro, liberdade de crença,